Estamos lendo o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Tem uma lição muito importante nesse capítulo. Vamos ler com atenção. Depois a gente vai comentar juntos, senhoras e senhores, sobre essa lição. O que essa lição tem para prevenir um grande mal de vir às nossas vidas. Vocês estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhe esse vídeo e assista também aos outros. Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a enumerar Israel. Davi disse a Joabe e os governantes do povo: Ide, enumerai Israel, desde Berseba até Dan, trazei o número deles para mim, para que eu possa sabê-lo. E Joabe respondeu: O Senhor faça o seu povo 100 de vezes maior do que ele é. Mas meu senhor e rei não são todos servos do meu senhor. Por que então meu senhor requer esta coisa? Porque será causa de transgressão para Israel. Então, antes da gente seguir, por que era tão terrível isso que Davi, rei de Israel, ungido por Deus, por que era tão terrível isso que ele estava pedindo aqui? Israel não era um país comum, não era um reino comum, era um reino cujo rei, na verdade, era Deus. Davi foi ungido como rei, mas na verdade quem presidia sobre Israel era Deus, o Senhor do universo. E eles tinham regras para que essa nação continuasse existindo e sendo realmente presidida, protegida por Deus. E uma dessas regras é não ficar colocando a confiança em tropas e soldados, não. Então, quando o rei Davi, um rei guerreiro, um rei que não conheceu um único ano de paz na vida dele, sempre guerra, matanças, batalhas, o tempo todo, falava: enumera o povo. O que aconteceu? Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Joabe partiu, foi por todo Israel e voltou para Jerusalém. Joabe disse: são 1.100.000 homens em Israel, e eles empunham a espada. Em Judá, 470.000 homens que empunham a espada. Mas ele não contou nem Levi nem Benjamim. Então ele não contou a tribo daqueles que eram sacerdotes de Deus para evitar que a blasfêmia fosse ainda maior, que a abominação fosse ainda maior. Então, o que Davi queria saber? Ele queria saber quantos soldados ele tinha. Mas que diferença fazia para um homem que viu com seus próprios olhos centenas de milhares de soldados, inclusive gigantes, inclusive monstros, caírem sobre a espada que Deus fortalecia com seu poder sobrenatural? Então, que diferença se ele tinha 100.000 soldados ou 1 milhão? Fazia diferença nenhuma. Ele descobriu realmente que ele tinha quase 2 milhões de soldados. Mas nisso, ele estava colocando confiança no próprio poderio dele, nas coisas materiais, e tirando o papel que cabia a Deus nessa circunstância totalmente específica aqui de Israel, que é uma nação particular, uma nação diferenciada. Não quer dizer que se um presidente mandar contar, fazer um censo ou contar as tropas e soldados que está errado. Não. Esse caso específico aqui, o exército de Israel, o poder bélico de Israel era Deus, era o Senhor. E não se eram 1.000 ou 100.000, não fazia diferença. E havia um mandamento: não faça isso. Um mandamento específico: não faça isso, isso é abominação. E ele fez. Mas entendam o que estava acontecendo no coração do Senhor, que é mais no coração de Davi. Porque o que tinha no coração de Davi é mais relevante ainda para nós entendermos qual que é a lição desse trecho. Ele estava colocando a confiança dele nas coisas materiais. Primeiro que ele estava arrogante. Ele falou: uau, que exército, que tropas, que poder. Quem pode se opor a Israel com essas tropas, com esses homens? Onde há soldados como os de Israel? Em alguma nação desse mundo há alguém que possa se opor a mim?
Joabe, vá enumerar, eu quero saber quantos desses homens eu tenho ao meu dispor. Então eu saberei de verdade o quanto eu sou forte. E Davi deveria saber que a força dele não vinha desses homens, e sim do próprio Deus. Então, Levi e Benjamim não foram contados. Isso desagradou a Deus e ele feriu Israel. E Davi disse, quando ele percebeu o tamanho da estupidez que ele tinha feito, ele falou: pequei grandemente em fazer isso, mas agora eu imploro, remove a iniquidade do teu servo, por eu ter feito muito tolamente. Então, Davi não era um homem cego, ele não estava com os olhos espirituais fechados, os ouvidos fechados, ele percebeu a bobagem. Tão logo estava completa a coisa, ele falou: eu não devia ter feito isso. Eu atraí para o meu povo uma grande maldição. E Deus, o Senhor, falou a Gade, o vidente de Davi, o profeta, falando: vai e conta a Davi. Assim diz o Senhor: ofereço 3 coisas, escolhe uma para ti, para que possa fazê-la. Assim Gade veio a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti 3 anos de fome, 3 meses para ser destruído diante dos teus inimigos, ou 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra, o anjo do Senhor destruindo ao longo de toda a costa de Israel. Agora, portanto, aconselha-te de qual palavra trarei de volta para aquele que me enviou. Então, não pensem que Davi ficou confuso sobre o que estava sendo proposto para ele. As 3 opções eram aniquilação total. Porque em 3 anos de fome, não ia sobrar ninguém vivo em Israel. Em 3 meses de Deus não colocar a mão sobre o exército, não proteger o exército, todas as nações do mundo iam se voltar contra Israel e não ia sobrar ninguém vivo. Porque era 3 meses de guerra sem a mão de Deus. E aqui está a primeira lição para nós. 3 meses sem a mão de Deus em Israel. Que tal 3 dias sem a proteção de Deus na sua vida? Que tal 3 horas? Que tal 3 minutos? Que tal 3 segundos sem Deus fazer o seu coração funcionar, o sangue bombear, a respiração entrar, o ar entrar no pulmão, todos os processos do seu corpo? Quem sustenta o seu corpo? Quem faz o seu corpo funcionar? É a evolução, é Darwin, é biologia? Não! Isso é tudo baboseira. Isso são fábulas que foram inventadas para as pessoas tirarem Deus da jogada. Quem faz o universo funcionar, quem sustenta, desde a formiga até os sóis, até o seu corpo, até o seu coração, o seu cérebro, que quem faz cada célula do seu corpo funcionar é Deus, Criador do universo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se ele ficar 3 segundos sem te abençoar, você cai morto aqui. Então, se você quer saber, será que Deus me ama? Será que Deus está na minha vida? Você está vivo? Está respirando? Algum amor por ti Deus tem. Porque se ele tirar a mão dele de qualquer criatura, essa criatura deixa de existir. Então perceba o tamanho infinito do amor de Deus. Porque se você vê qualquer criatura viva, respirando, tem o amor de Deus ali, porque não existe absolutamente nenhuma outra força do universo que venha de nenhum outro lugar, senão a força que vem de Deus. É Ele que sustenta a criação. As leis do universo são sustentadas por Deus, a gravidade é sustentada por Deus, absolutamente tudo. Então, Davi entendeu que ele falou: qualquer um desses 3 dias da espada do Senhor destrói Israel. 3 anos de fome destrói Israel. E 3 meses de ser perseguido por meus inimigos sem Deus me ajudar, destrói Israel também. Ou seja, eu matei Israel. Era isso que estava no coração de Davi naquele dia. Davi falou: eu matei o meu reino. Não vai sobrar ninguém. E daí o que ele falou para Gade? Ele falou: estou num grande aperto. Mas que caiamos na mão do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão de um homem.
Porque pensou Davi, 3 anos de fome, eu tô perdido, não vai sobrar ninguém. 3 meses os homens me atacando, eles não vão ter misericórdia de mim de jeito nenhum, mas Deus pode ter misericórdia. Em 3 dias ele pode aniquilar Israel inteira, mas pode ser que ele tenha pena de mim. Então a minha única esperança é Deus, é cair na mão de Deus. Que é aquela velha história. Me perguntaram uma vez, o que você faria se Deus falasse para você com a própria voz: eu não te amo, você não vai ser salvo, sai da minha presença, nunca mais me clame, nunca mais ore para mim. Para onde você iria? Que Deus você serviria? Em que você iria acreditar? Para qual religião você mudaria? E eu respondi: se Deus viesse para mim e dissesse, você vai para o inferno, é impossível te salvar, nunca mais ore para mim, nunca mais fale com Cristo, nunca mais peça misericórdia, e sumisse depois, eu ia passar o resto da minha existência orando a Deus, invocando Cristo, implorando misericórdia. Por quê? Porque não existe misericórdia em nenhum outro lugar senão Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe alternativa, não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Cristo. Então não existe plano B, senhores. Não há plano B. Não há outra opção senão ficar batendo na porta, arranhando a porta, implorando, até o último segundo. Porque se Deus tivesse realmente desistido de você, você estava morto. O que prova que você ainda tem chance é o fato de você estar vivo. E é assim que eu agiria. Eu continuaria implorando por misericórdia, porque pode até ser que eu não alcance. Mas fora de Deus, com certeza eu não alcanço absolutamente nada, porque não existe. Só existem demônios, monstros, destruição total. Fora de Deus é o inferno. Fora da presença de Deus são as profundezas do inferno. É só isso que existe de bom no mundo. Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é o sentido da vida. E daí, Deus enviou um anjo a Jerusalém e começou a destruir Jerusalém. E o anjo do Senhor se pôs de pé na eira de Omã e Jebuseu. O Senhor olhou e se arrependeu do mal e disse ao anjo que destruía: basta, detém-se agora a tua mão. Porque a cena era tão bizarra. 70.000 homens caindo mortos como mosca. O poder daquele anjo era tão enorme que em segundos ele aniquilou 70.000 pessoas e Deus ficou chocado com aquilo. Falou, não, eles são meus. Por que eu... Ele falou, para. Depois de dar a ordem. E você imagina, os senhores imaginam Deus estupefato olhando aquela cena e ele falou, para. E o anjo ficou parado no céu, esperando a próxima ordem. Porque aquela cena machucou o coração de Deus, que ele falou, que situação que eu tô. Eu tenho que seguir a justiça, eu tenho que punir a transgressão, eu não posso fugir daquilo que eu determinei, porque eu não posso mentir, mas eu não suporto ver esse povo sofrendo desse jeito. E Davi também viu aquele anjo entre o céu e a terra, com a espada, talvez gigantesco, talvez pequeno, mas imagino eu gigantesco, aquela criatura enorme, poderosíssima, com a espada da justiça, pronto para terminar de cumprir a ordem. Então, Davi rogou a Deus: não sou eu quem ordenou que o povo fosse numerado, eu mesmo que pequei e fiz muito mal, mas quanto a essas ovelhas, o que eles fizeram? Que a tua mão, suplico-te, ó Senhor meu Deus, esteja sobre mim, sobre a casa do meu pai, mas não sobre o teu povo, para que sejam atormentados. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que Davi deveria subir
Ornã, Jebuseu, e ergueram um altar ao Senhor. E Ornã voltou-se e viu o anjo, e ele estava com seus 4 filhos, ele estava com seus 4 filhos e se esconderam. Ora, Ornã estava ajoelhado no trigo. Quando Davi vinha até Ornã viu, olhou e viu Davi e na eira e se prostou diante de Davi com a face no chão. Então Davi disse a Ornã: concede-me esse lugar dessa eira, para que nela eu possa edificar um altar ao Senhor. Tu me concede por preço cheio, para que essa praga seja detida do povo. E Ornã disse a Davi: toma para ti, meu senhor, faça aquilo que é bom aos seus olhos. Eis que dou jumentos para ofertas queimadas, instrumentos de eira da lenha e o trigo, tudo eu te dou. E o rei disse: não, tenho que comprar pelo preço cheio. Não tomarei aquilo que é teu para o Senhor, tampouco oferecerei ofertas queimadas sem custo. E assim Davi comprou, e o Senhor ordenou ao anjo, e ele voltou a pôr a espada na sua bainha. E naquele momento, quando Davi viu que o Senhor havia lhe respondido, na eira de Ornã, o Jebuseu ofereceu-lhe sacrifícios, porque o tabernáculo do Senhor, como Moisés fez no deserto, é o tabernáculo da oferta queimada, que estava no lugar alto de Gibeão. Porém, Davi não conseguiu ir diante dele, indagar de Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então, assim acabou esse capítulo, e Deus usou da súplica de Davi, essa segunda súplica, como uma autorização, como um meio legal de resolver a situação através de uma oferta queimada e tal, um pedido de desculpas formal conforme a lei da época. Assim, nós vemos o desespero de Davi e também a situação desconfortável que Deus estava, porque Deus determinou, esperava que Davi seguisse as suas determinações, mas Davi era só um homem, um grande homem, um homem justo, digno, mas ele era só um homem e ele reiteradamente falhava. Muito embora o Espírito do Senhor estivesse com ele, ele era só um homem, sujeito aos erros e paixões que nós todos, como homens, estamos sujeitos. Então ele reiteradamente fazia essas bobagens. Então, nesse caso específico aqui, nós vemos que Deus teve que encontrar uma forma de evitar o mal maior. Foi um grande mal, uma coisa terrível, porque Deus concedeu todas aquelas bênçãos para Israel e aquilo subiu o coração de Davi. Porque ele viu que seu exército se fortalecendo, e daí vocês imaginam, para um homem guerreiro, um homem desde criança era um guerreiro, ele não conhecia nada além da guerra, Davi. Lembrem-se, ele matou um Nefelim quando ele ainda era criança. Um homem gigantesco, um monstro. Ele não conhecia nada além da guerra. Centenas de milhares de inimigos de Israel caíram sobre sua espada. E daí ele via naquelas batalhas, protegendo Israel, que cada um dos seus soldados derrubava milhares dos inimigos de Israel. E daí o coração dele se envaideceu, falou: quantos soldados eu tenho? De repente eu tenho soldados suficiente para tornar Israel absolutamente indestrutível. De repente eu tenho tanta força aqui que ninguém pode se opor a mim. Absolutamente nada está fora do alcance das minhas mãos. Jobe, vai contar o povo para mim, para eu saber exatamente quanta força eu tenho. Ah, meu rei, não faça isso. Não, faz o que eu estou mandando. E depois veio a consequência. Então, senhores, às vezes, se Deus der uma porção para nós, seja do que for,
que vai fazer o nosso coração se envaidecer, vai fazer a gente não entender que, na verdade, cada vez que o nosso coração bate, que o nosso pulmão respira, é a força de Deus que está sustentando, e sem ela não sobra absolutamente nada. Então, se Deus der uma porção que faz a gente, que nos faz pensar como Davi pensou aqui, vai ser um grande mal que ele faz quando ele abençoa. Então, preparemos o nosso coração para quando vier uma porção que poderia nos envaidecer, que poderia nos trazer para a nossa vida um grande mal, que nós estejamos com o coração preparado para lembrar que é só Deus e mais nada. Mais nada, absolutamente nada. Ah não, mas eu tenho milhões na minha conta corrente, na minha poupança. Ok. Deus faz, ou acontece um problema qualquer, o sistema cai e tal, some tudo. Daí, não, mas eu processo o banco, daí você processa e perde o processo. E você não tem nenhum dinheiro para pagar o advogado. E daí você é preso por fraude. Percebam que não, mas eu tenho 500 mil reais guardado em dinheiro numa caixa. Ok? Pega fogo a caixa. Um rato vai lá e come tudo. Uma chuva leva tudo. Um ladrão furta. Não importa. Substitua aqui por qualquer coisa. Absolutamente nada do que nós temos nos deixa seguros. Absolutamente nada. Ah, mas eu tenho isso, aquilo. Você pode amanhã não ter nada. Eu tenho 3 filhos lindos, uma esposa maravilhosa. Amanhã os 3 podem estar mortos, a esposa pode te abandonar ou morrer. É pela misericórdia do Senhor, cada segundo. Cada segundo. Então, grava isso no coração. E aí você vai estar preparado para qualquer caminho que Deus queira te levar. Bom ou ruim. É tudo pela misericórdia de Deus. Nós não merecemos nada de bom. Nunca. Nunca peça para Deus. Só estou pedindo o que é justo, Senhor, o que eu mereço. Não peça para Deus o que você merece, que você não dá conta. Porque todos nós merecemos tão somente destruição. É pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós temos esperança da vida eterna, esperança de ter a proteção de Deus nessa vida. É pelo que Ele fez, pelo que Ele é, e não pelo que nós fazemos ou pelo que nós somos. O que nós fazemos e o que nós somos, o fim é destruição. Sempre. Então, isso, se nós lembrarmos desse capítulo 21, pôr no nosso coração isso aqui, nunca pôr nossa confiança nas coisas que nós ajuntamos, na quantidade de que ajuntamos, mas sempre gratidão a Deus, como disse Job, que aumente 100 vezes mais. Sabe, não sei quanto é, Senhor Rei, não sei quantas pessoas são, mas que sejam 100 vezes mais, que Deus te abençoe muito, muito mais, mas não conta eles, por favor. Que é diferente, senhores, de caso você precisa construir uma casa ou fazer um empreendimento qualquer, fazer um orçamento, isso é importantíssimo. Isso não é tirar a confiança, fazer um orçamento de quanto vai ter para passar um mês, tudo isso é prudência, é diferente. Com a graça de Deus eu fiz a continha aqui, o dinheiro dá. Se Deus ajudar, o dinheiro dá. Mas sempre assim, se Deus ajudar, se Deus der força, não faz diferença quantos soldados Davi tem. Se é 1 milhão, se é 2, podia ser 15 soldados. 15 soldados com o poder de Deus podem dominar o mundo. E 2 milhões de soldados e Deus tirando a mão, eles iam ser todos aniquilados. Então, que esse capítulo prepare o nosso coração daqui até o último dia da nossa vida. Vocês estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos. Deus abençoe. Vejo vocês na próxima.